E aí guys, esse vídeo aqui vai ser para explicar o conceito de Magic Lock, que é um recurso muito usado nas speedruns de Yu-Gi-Oh! FM, para evitar tomar magias como Raigeki, Swords, Shadow Spell, entre outras durante os duelos. Caso você não saiba o que é Magic Lock, basicamente é quando nós entendemos os requisitos que a inteligência artificial do jogo tem que cumprir para jogar uma magia, e sabendo deles, nós evitamos esses requisitos. E o requisito que vai fazer a IA usar magias em você é se o seu monstro for mais forte ou ter o mesmo poder que o monstro do inimigo. Se cumprir esse requisito, a IA vai jogar magia. Lembrando que isso só é relevante em situação que ambos têm monstros em campo. Se só você tiver monstro em campo, o inimigo sempre vai jogar um monstro. E além disso, o inimigo tem que ter a magia na mão pra usar. Mas como em Yu-Gi-Oh! As mãos são bem maiores do que aparentam, geralmente ele tem a magia. Então é bom jogar em volta disso sempre. Antes de falar mais sobre esse requisito de monstro mais forte, eu quero deixar claro que existem algumas magias que não usam esse requisito. Então só não dá pra evitar elas, que são a pena e os campos, tá? O inimigo usa a pena quando você tem uma back row e o inimigo usa o campo quando o monstro dele vai ser buffado pelo campo. Então essas duas magias não levam em consideração nada que vamos falar aqui sobre o Magic Lock. Outra coisa importante saber é que o Magic Lock ele só começa a ser relevante a partir do turno 4, que é quando o inimigo tem 32 cartas no deck, caso não tenha feito nenhuma fusão. Exceto se ele colocou a carta mágica Back Row. Se ele colocou a carta mágica Back Row, ele pode ativar essa carta desde que você não tenha Magic Lock antes do turno 4. A regra do turno 4 só conta para cartas jogadas da mão. Do campo, o inimigo pode ativar a qualquer momento, se você não tiver Magic Lock. Agora, voltando pro requisito principal de o seu monstro não pode ser mais forte que o monstro do oponente. A realidade é que existem algumas brechas nesse requisito, explorando elas, nós conseguimos ter sim monstros mais fortes que o oponente e mesmo assim não tomar magias. A principal brecha são os equipamentos. Os equipamentos não são levados em consideração para a comparação no Magic Lock, ou seja, se você tem um MBD e seu inimigo um MBD, você não tem Magic Lock, porque ambos têm o mesmo poder de 3.500. Porém, se você tiver um THTD com 2 equipes, ou seja, com 13.800 e seu inimigo é MBD, mesmo seu THTD sendo mais forte que o MBD, você tem Magic Lock, porque os equipes não são levados em consideração, a comparação de poder é 3.500 com 2.800 do seu THTD. Porém, existe uma coisa muito importante que você precisa saber. Campos são diferentes de equipamento. Campos são levados em consideração para o Magic Lock. Então, se você tiver um THTD de 13.300 buffado pelo campo e o inimigo um Lab Wall de 3.000, você não tem Magic Lock, porque campos são considerados. Se fosse um equipamento que tornasse o teu THTD com 3.300, aí você teria Magic Lock. Então isso é importante saber que campos, eles são considerados, eles diminuem o range do seu Magic Lock. E cara, esse é o principal que você precisa saber em 90% das situações. Porém, eu ainda quero abordar algumas coisas que são interessantes sobre o Magic Lock, que você saber podem te abrir aí pequenas oportunidades que o jogo te dá, que não dá muitas, né? Mas enfim. A primeira coisa é sobre a pré-seleção de monstros que serão comparados para verificar se tem Magic Lock. O que isso quer dizer? Se você tem mais de um monstro em campo, só um deles é usado para comparação. E a escolha desse monstro é o monstro mais forte em campo, contando os equipamentos. E isso, mano, é muito importante você saber. Então, primeiro tem uma pré-seleção de quais serão os monstros comparados, e depois tem a comparação se o monstro é mais forte ou não. Na pré-seleção, os equipamentos são levados em consideração. Na comparação de Magic Lock, não são levados em consideração. E isso abre algumas plays interessantes, principalmente com MBD. Exemplificando como você pode usar esse conceito, vamos ver uma situação que é o seguinte. Você tem MBD e seu inimigo também tem MBD. Logo, você não tem Magic Lock. Então você toma, sei lá, Swords, por exemplo, para deixar de ser otário. Na volta, você ainda não tem Magic Lock, então você vai ter que tomar outra magia. Porém, se você colocar um THTD de 13.800 no campo, você vai ter Magic Lock, porque na pré-seleção de quais cartas vão ser comparadas, o THTD é mais forte que o MBD. Porém, na comparação de Magic Lock, o THTD é mais fraco. Isso é uma coisa bem interessante de saber para situações como, por exemplo, você quer colocar o MBD em campo e não sabe se vai ter Magic Lock. Se seu THTD é mais forte que o MBD com os equipamentos, você vai ter Magic Lock com o THTD e não com o MBD como referência. E, obviamente, isso funciona para os dois lados também. Se o oponente tem, sei lá, um MBD e ele equipa um Biscu, o Biscu que passa a ser considerado para Magic Lock, então em vez de ter 3.500 de range de Magic Lock, você tem 13.200, porque o Biscu vai estar equipado e vai ser o mesmo conceito do THTD equipado. Outra coisa importante para ressaltar é sobre as cartas de debuff, como por exemplo a Reverse Trap, a Shadow Spell, a Spellbind Circle. Esses debuffs, eles não são considerados para Magic Lock, igual os equipamentos. Ou seja, se você tem um MBD que tomou o Shadow Spell, você vai ficar com 2.500, porém ele ainda vai contar como 3.500 Magic Lock.
Então, mesmo que o inimigo tenha cartas mais fortes que 2500, ele ainda vai usar magias, porque na comparação do Magic Lock, seu MBD é mais forte que a carta dele, porque ela desconsidera o debuff do Shadow Spell nesse caso. E bom, por fim, eles têm algumas cartas com pré-requisitos extras, além de só ter um monstro mais fraco que o seu. O Darkhold, por exemplo, você precisa não ter Magic Lock, mas também precisa ter mais cartas no campo que o oponente, pro oponente usar Darkhold, o que é um conceito que tem um pouco de valor aí no Bakura, por exemplo. Às vezes é bom você deixar um V1 no campo, que aí ele não vai usar Darkhold mesmo se você não tem Magic Lock. O Crutch Card, por exemplo, além de você não ter Magic Lock, você precisa ter uma carta de 1500 ou mais de ataque, que é meio que sempre, né? Esse daqui não tem muito valor, não. Bom, além disso, tem outras duas cartas que são importantes que você não consegue evitar com Magic Lock. São a Stop Defense. O inimigo sempre vai usar Stop Defense se ele conseguir te derrotar, virando a sua carta para ataque e atacando ela. E é muito comum, por exemplo, o pessoal tomar Stop Defense no Lab Wall, porque o Lab Wall toma todo o dano porque tem 0 de ataque. Então, em situações que está com pouco HP contra o inimigo que tem Stop Defense, melhor optar por monstros que tenham mais ataque em defesa do que monstros que tem mais defesa em defesa. Que é meio bizarro, né? Mas é importante considerar isso. E por fim, cara, o Tremendous Fire. O Tremendous Fire ele é usado independente do Magic Lock também, quando você tem 1000 de HP ou menos. Ou seja, ele vai te matar no Tremendous Fire. Porém, existe uma maneira diferente de evitar essa magia, que é você colocar uma carta back row. Não importa qual seja a carta, se você tiver uma carta back row, o inimigo não vai usar Tremendous Fire mesmo que você tenha 1000 de HP ou menos. De Magic Lock eu acho que é isso, espero ter ajudado, e é nóis.